O cavalo e a raposa. O projeto do Anel Viário, AV, ou Rodoanel da região metropolitana de BH, conceitualmente se aproxima mais dos interesses das 13 empreiteiras condenadas na Operação Lava Jato do que uma preocupação com o interesse público. Encarregam-se de espalhar essa sensação sombria, que se espera errônea, as apresentações elaboradas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, defendendo uma proposta de traçado do AV. Apesar de ter recebido propostas bem diferentes e mais consistentes, nega-se a mostrá-las publicamente. O projeto não é sustentado por qualquer sondagem opinativa ou levantamento de impacto social sobre a população atingida. Sobram considerações de viabilidade de uma privatização. A lógica não fecha. Ora, os 4,5 bilhões de reais estabelecidos para a obra do Anel Viário no Acordo da Vale não são suficientes para construir os 100 quilômetros de percurso? Não é bastante o valor médio de R$1.000 por metro quadrado? Primeiro se constrói, depois se leiloa a concessão para o melhor ofertante. A prioridade pública é responder às necessidades da população e dos usuários. Em seguida, estabelecer a remuneração de um pedágio, caso este seja necessário. As considerações plutocráticas saem ao gosto do Clube das 13 para uma aplicação de verba de caráter indenizatório e público. Os grandes golpes de Olimpíadas, Copa do Mundo, Trem-bala e outros partem sempre de um engodo. Neste momento, é fazer sonhar uma solução para o caos reinante no anel rodoviário e no trecho da via expressa entre Betim e a Ceasa, tomados por um tsunami de veículos em direção norte-sul e vice-versa. Chegou-se a essa situação caótica pelo descaso e pela incompetência que penalizaram a população de Minas e fizeram do Estado o mais retrógrado dos últimos 20 anos, enquanto os predadores ficavam bilionários. Longe de acusar o Estado de canalice, repare-se a falta de experiência para imaginar o possível desfecho. A Ilíada, escrita há 3.000 anos, explica que os troianos receberam de presente um cavalo de madeira deixado na praia quando os navios gregos zarparam, simulando o retorno à pátria amada. Felizes e encantados com uma vitória inesperada, os troianos arrastaram o cavalo para dentro das muralhas da cidade. Comemoraram e se embriagaram, fizeram festa até tardas horas. Ulisses e seus comandados saíram da barriga do presente de grego e colocaram fim à história de Troia. A proposta do Anel Viário tem mais a ver com a mitológica astúcia de um Ulisses. Dessa vez, intencionado não a pôr fim a uma guerra e poupar as vidas dos seus soldados, mas a criar brechas num fantástico acordo de 37,68 bilhões de reais entre Estado e Vale, para sangrar todas as vantagens possíveis e imagináveis. O risco que corre o projeto mais esperado dos últimos 30 anos se estende ao restante das miragens negociadas com a Vale. O acordo, aparentemente inoxidável, é estruturalmente frágil. Um acordo mais privado que público, mesmo sendo o beneficiário o povo de Minas Gerais. Será fiscalizado por um bom comitê, uma auditoria privada, e dará à Vale a elaboração dos projetos, a contratação das obras, sua execução e o pagamento da empresa de fiscalização. Construído dessa forma, coloca fora do quadro o poder público, restringe sua ingerência e adota um modelo extraordinário para uma verba que se destina à população. Para isso, já existem entes para administrar, projetar, construir e pagar o que for mais conveniente. O valor da indenização não passa pelo erário, apesar de ser parte a indenizar um prejuízo sofrido pela população do Estado. Conforme a lei máxima no artigo 1º, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Fecha aspas. As urnas indicam os representantes que preenchem mandatos legislativos e executivos, todos submissos a um conjunto de normas que restringem e determinam as regras de execução. O acordo já imutável antes da aprovação do Legislativo deixa abertura para inúmeras variáveis e riscos de um modelo inovador.
A obrigação de fazer da Vale coloca um comitê no lugar dos representantes eleitos e constituídos. O caso da reparação pelo desastre de Mariana é um precedente de indenização ilusória, como ilusórias foram as contrapartidas da VLI no caso de Mariana. Já foram gastos, segundo a Renova, 11,4 bilhões de reais, longe da fiscalização da Assembleia e do TCE. Já se consumou uma verba maior que a de 2 anéis viários. O incrível dessa situação é que ela não representa vantagem sequer aos acionistas, quanto menos ao Estado, à população, e gera vantagem aos parasitas que a Vale adota. Trata-se de uma espécie de amor à pátria, ao contrário, uma lesão constante ao Estado, que expoliou de suas reservas naturais, deixando uma paisagem lunar, matando rios, miserabilizando regiões inteiras e sua população. As indenizações deveriam ser depositadas em contas públicas vinculadas, sob o controle e as determinações estabelecidas pelas normas constitucionais e fiscalizadas pelos órgãos competentes. Como está, apesar de se apresentar como um fantástico acordo, corre o risco de não ser útil à população. O Estado poderá perder, mais uma vez, a oportunidade de se erguer no patamar que lhe é reservado pelas suas riquezas, cujo dono não é a Vale, mas o povo de Minas.